Olá, mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas de Deus. E os nossos queridos também, sejam bem-vindos. Eu estava sentindo uma saudade de vocês, né? Ficamos um tempinho aí meio assim, mas aqui estamos nós, de volta. E olha, eu vou começar hoje aquilo que eu falei, né? Há 2 semanas atrás, uma sequência de no máximo, creio eu, 3 vídeos, aonde estaremos falando de algumas mulheres citadas pelo apóstolo Paulo no último capítulo do livro de Romanos, no capítulo 16. A primeira mulher que nós vamos falar, ele diz assim em Romanos, no capítulo 16, versículo 1, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Então, nós vamos falar agora um pouquinho de Febe. Febe, ela já trabalhava, já liderava em uma igreja na cidade dela, que ela era grega, de Cencreia, e ali ela já estava em atividade pela igreja, pelo Evangelho de Cristo, certo? E o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre Febe. Primeiro eu gostaria de falar que o significado do nome dela, Febe, vem da mitologia grega, né? Como eu disse, ela era grega. E o significado é pura, ou então aquela que irradia a luz da lua. Tanto que o apóstolo Paulo, ele no texto, ele se refere a ela como aquela que irradia a luz de Cristo. Então, olha que interessante, muitos estudiosos acreditam que Febe ela era uma funcionária pública. Ela trabalhava para o governo da cidade dela, cuidando, ela era responsável para cuidar dos direitos e também suprir as necessidades dos visitantes da cidade. Pessoas que vinham de outros lugares da própria Grécia, ou principalmente aqueles que vinham de outras nacionalidades, inclusive, é claro, os judeus, né? E isso era muito interessante, porque isso nos leva a crer, como muitos estudiosos também falam, que Febe era uma mulher muito culta, se acredita que ela falava vários idiomas, até para ter essa facilidade de se relacionar com os estrangeiros que chegavam ali. Ela com certeza deveria viajar, ela deveria entender muito de política, das questões sociais, de leis. E aí, o que acontece? Eu gostaria de intitular Febe como aquela que sabe se relacionar com as diferenças. Amadas e amados, olha como nós podemos aprendermos com isso, com Febe. Porque hoje nós vivemos um tempo onde se lidar com as diferenças se tornou uma coisa muito assustadora, né? Como nós temos visto tantas agressividades, quanto que nós, seres humanos, por questões sociais, nós temos o hábito de tratar as pessoas de uma forma diferente. Se a pessoa tem uma condição financeira mais elevada, é famoso, nossa, é quase um semideus. A gente se humilha para aquela pessoa. Mas se nós temos uma posição, digamos, desses que são admirados, ou pessoas que estão bem abaixo do que nós possamos nos qualificarmos como especiais, como favorecidos, nós tratamos com indiferença, né? Até um filme brasileiro, eu não me lembro agora, As Abelhas, alguma coisa assim, e ele fala sobre isso, a invisibilidade das pessoas pelo que ela é, e nós sabemos que isso vai entrar muito em questão de etnia, vai entrar muito em questão religiosa, vai entrar muito em questão de posses, de capacitação, e Febe vem provar que nós podemos nos relacionarmos uns com os outros, respeitando as pessoas
nas suas diferenças, seja ela qual for, desde que não seja uma diferença prejudicial, criminosa, nós podemos ter esse relacionamento. E isso é muito interessante, porque a Bíblia vem trazendo diversas citações do próprio Deus de que ele não faz acepção de pessoas. E como nós temos visto esse tipo de coisa. Então, pegue aí, com o Feber, começa a pensar um pouquinho se você tem isso e está lá adormecido, ou se você não tem e precisa trazer a tua existência. Saber conviver com as pessoas, elas não têm que ser igual a mim, tem que falar do jeito que eu falo, ter o mesmo nível cultural, ter o mesmo... Não. Pessoas são pessoas e todas as pessoas têm algo lindo, maravilhoso para nos ensinar. Não é verdade? Vamos passar para a segunda mulher? A segunda mulher é citada no casal, é um casal, né? Queria voltar um pouquinho ainda em Feber, que é uma coisa muito interessante. Quando ela teve que fazer uma viagem a Roma e ela passou por Corinto, então Paulo, sabendo disso, enviou através dela Romanos, a carta de Romanos. Foi Feber que levou para Roma e basicamente eu acredito que foi ela que destrinchou lá a carta quando chegou na igreja de Roma, né? Olha, e que detalhes extremamente interessantes. A segunda mulher eu quero falar sobre Priscila. Você vai ver sempre assim, Priscila e Áquila. Áquila era o marido de Priscila. O apóstolo Paulo, é interessante que por umas 3 vezes, acho que só na carta de Romanos, ele acaba se referindo sempre assim, Priscila e Áquila. Quando se fala deles logo no começo, em Atos, aí fala, né, de Áquila e sua esposa, sua mulher Priscila. E, se não me falha a memória, em Timóteo também faz essa referência. Alguns acreditam que ele era um judeu escravo que foi liberto e se casou com ela, que vinha já de uma nobreza, e por isso essa citação. Mas eu acredito que não. Eu acredito que, assim como Áquila, mas eu acho que ela era uma mulher muito dinâmica. Porque é interessante que nós podemos observar que ela e o marido dela, ela era empresária, porque eles fabricavam tenda. Paulo teve um período que trabalhou junto com eles na fabricação de tendas. Ela era uma mulher de ensino, ela era uma mulher de ter muito profundidade na palavra, tanto que aconteceu um fato interessante, quem não já ouviu falar de Apolo, né? E Apolo, ele tinha uma palavra muito eloquente, ele pregava muito bem, mas eles perceberam que ele não tinha alguns conhecimento tão profundo de toda aquela história ali do cristianismo. Então chamaram ele à parte e conversaram com ele e passaram essas informações. Então, ela era uma mulher que liderava, ela era uma mulher que ela tinha um propósito. O propósito dela era qual? Divulgar o Evangelho de Cristo. E por isso ela se tornou alguém tão marcante, tanto que Paulo, ele diz assim no versículo 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles tiveram um papel importantíssimo no ministério junto com Paulo. O trabalho, ao ponto deles terem um reconhecimento, um respeito muito grande por todas as atividades que eles fizeram. Quando Paulo foi para Éfeso, eles foram junto. E lá em Éfeso eles chegaram a liderar por um bom tempo, formaram muitas pessoas dentro da palavra de Jesus, porque eles amavam aquele propósito de falar sobre a pessoa de Cristo. E é bem interessante também que o conhecimento deles com Paulo se deu no ano de 49 depois de Cristo. E por que esse conhecimento veio acontecer nessa época? Exatamente porque eles moravam em Roma, eles tinham toda a vida deles estruturada, eles lideravam uma igreja em Roma, só que Cláudio, que era o imperador de Roma naquela época,
Ele começou a ficar muito incomodado com o crescimento dos judeus, da igreja em Roma, e aí ele colocou um decreto onde todos os judeus teriam que sair de Roma. Então eles tiveram que sair, deixando tudo que eles tinham para trás, e aí foi quando eles foram para Corinto, e em Corinto eles conheceram Paulo, e aí para se reestruturar, eles voltaram a trabalhar com a fabricação de tendas, foi quando Paulo também, e dali foi gerando todo aquele relacionamento. Eles tiveram um relacionamento muito forte, e por isso que quando Paulo, depois de 1 ano e meio de convívio com eles, com o ensino, com a escola onde ele ensinava, e eles aprendiam com Paulo, e Paulo resolveu ir para Éfeso, e eles também foram. E lá eles ficaram muito tempo lá, liderança, da frente da igreja, fizeram um trabalho. Então, eu gostaria de citar a pessoa de Priscila como, vamos dizer, aquele pau para toda obra e, acima de tudo, uma pessoa com propósito. Minha amada, nós precisamos de termos um propósito na nossa vida. Nós precisamos de ter um objetivo, algo que nos leve a trabalhar em prol daquilo e não só ficar sonhando, lamentando, porque a vida não muda, porque as coisas não acontecem. Nós precisamos mudar todas essas situações se baseando em pessoas que, em meio à perseguição, em meio a perdas, dão a volta por cima, como a gente sempre costuma dizer aqui, sacodem a poeira, dão a volta por cima e criam todas as condições para concluir aquilo que é um objetivo do coração. Então pense aí em Febe e pense aí em Priscila como modelos. E depois eu quero falar agora também um pouquinho sobre alguém que é citada num versículo, né? Porque Priscila, Febe e Júnias, que vai ser que nós vamos falar daqui a pouquinho, elas aparecem várias vezes, nós vemos muitas coisas sobre elas. Mas essa Maria, porque quando a gente fala de Maria, parece só existir uma, né? Esta Maria, que não era Maria, mãe de Jesus, nem Maria Madalena, essa Maria, ela aparece no versículo 6, quando Paulo, quando ele diz assim, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Olha que interessante. Essa Maria, ela vem nos ensinar algo muito especial. Normalmente, quando a gente fala assim, por exemplo, falamos de Febe, ela era uma líder, ela gostava de ensinar, ela aconselhava, ela tinha o seu trabalho, nesse seu trabalho ela exercia uma diversidade de coisas. A gente falou de Priscila, que era colaboradora, parceira, ela e Áquila, ela é empresária, era isso. Mas a gente parece que a pessoa está sempre trabalhando para si, né? Errado? De forma nenhuma. Mas eu achei muito interessante que ele diz de Maria, como que ele se refere, ele fala que Maria, ela trabalhou para todos, né? Como diz aqui no versículo, ele fala assim, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Tem muitas pessoas que parece que elas gostam de ficar naquela posição de coadjuvante, menos ainda se for olhar em referência às artes, né? Vamos dizer, num teatro, o ator, a atriz que está no palco, que está interpretando, que todo mundo admira e é maravilhoso, mas ela preferia agir como aquela pessoa que fica ali nos bastidores, que são os corredores próximo ao palco, providenciando para que tudo que aquele grupo de artistas estarão representando no palco aconteçam certinho, sem falha, com todas as coisas providenciadas. Essa era Maria. E muitas das vezes você pode dizer, eu não posso fazer muita coisa, eu sou muito tímida. Olha, a tua timidez pode ser o seu grande gancho para que você faça grande coisa.
Porque nós não precisamos de fazer só em meu favor. Eu posso fazer em favor de outra pessoa. E essa mulher, Maria, ela nos ensina isso. Paulo chegou a citar, é lógico que ele conviveu com várias e várias outras mulheres. Mas ele poderia até nem falar dela. O que tem que falar dela? Mas ela trabalhou em função de outros. Para que aquele objetivo fosse alcançado. Ela trabalhou, ela criou todas as oportunidades para quem estivesse à frente fizesse com que aquilo acontecesse. E muitas das vezes um pequeno detalhe de quem está atrás das câmeras faz a grande diferença para quem está interpretando. E para encerrar, eu gostaria de falar sobre Júnia, que inclusive aqui eles se refere a Júnia e Andrônico, que era o marido dela. Espero que ele era bonitinho, porque o nome não era muito colaborava muito não. Mas vamos lá, né? Então, o versículo que fala deles é o versículo 7, onde ele diz: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Esse casal era um parente, que dá a entender que eles eram parentes de sangue de Paulo. E eles já, inclusive, tudo indica que eles faziam parte daquela primeira leva de cristãos palestinos de Jerusalém que se converteram ao cristianismo. E quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, eles já eram cristãos. Talvez eles tivessem sido até perseguidos pelo próprio Paulo, que era isso que ele fazia, né? E Júnias e o seu esposo, esse nomezinho aqui, maravilhoso, eles tiveram um papel importantíssimo. Eles chegaram a ficar presos por Paulo, eles passaram todas as dificuldades que Paulo passou, mas eles trabalharam de uma forma tão fantástica que no meio das pessoas ali, da igreja de Roma, da igreja das pessoas que conviviam com eles, eles olhavam para eles dois com uma visão que se olhasse para apóstolos, né? O texto, a palavra não diz que eles eram apóstolos, mas eles tinham um trabalho semelhante a dos apóstolos. Então, o respeito que as pessoas tinham por eles se relacionava sobre isso. Então, amadas, eu quero deixar sobre Júnias uma palavra que eu acho muito linda, que é uma pessoa essencial. Então, assim como Júnia, que nós possamos ser essencial para a nossa família, essencial para o nosso meio religioso, essencial para a comunidade onde nós vivemos, nós possamos deixar uma marca. Então, que você possa pegar aí de Feber, você pega uma pessoa que convive com as diferenças, de Priscila, uma pessoa que é pau para toda a obra, que é entregue mesmo, que se envolve com tudo. De Maria, uma pessoa que trabalha em função de outros para que um objetivo seja alcançado. E de Júnias, que também é uma mulher essencial. Então, um beijo carinhoso no teu coração. Te espero na próxima semana, onde estaremos falando de mais algumas mulheres. Beijo no coração.